Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8. O hino que nós cantamos diz que Jesus, Ele é um fiel amigo. Ele nunca nos deixará só. Nós estamos estudando a história de Jó, uma história de muito sofrimento. Quando assim que chegamos aqui, estávamos comentando, eu e minha esposa, será que existe alguém que tenha esse nome de Jó? Eu disse para minha esposa, olha, Lázaro tem, Lázaro sofreu muito, Lázaro tem, mas Jó não me lembro, é muito difícil alguém que tenha esse nome Jó. Mas nós podemos imaginar que, apesar de todo o sofrimento, Deus esteve sempre com Jó. Deus nunca o abandonou. E isso nos dá a certeza que o principal ensinamento desse livro de Jó não é que, ao final, todos aqueles que sofrem, eles ficarão ricos, ou serão bem-sucedidos. Essa não é a certeza. A certeza é que em todos os momentos Deus estará com aquele que é fiel. E essa é a certeza que esse livro nos dá. E hoje nós estamos estudando, nós já estudamos, já falamos de Elifaz, ou Elifas, que é um dos 3 amigos de Jó. E hoje nós vamos estudar sobre Bildade, o segundo amigo. Elifas era o mais velho, e esse agora é o segundo, depois Zofar, o terceiro. E quando nós estudamos sobre Elifas, nós vimos um homem contundente, com palavras ácidas, palavras amargas, um homem muito duro. Mas, se nós achamos que Elifas foi um homem duro, muito mais agora é Bildade. Parece que os mais novos têm assim mais um compromisso maior, tem mais força para isso. E a gente não vê, no caso de Bildade, um homem com, podemos dizer assim, com um temperamento mais brando, mais tranquilo do que Elifaz. Bildade é muito mais duro. Quando olhamos aqui para o capítulo 4, ele começa assim de uma forma suave, dizendo: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se tentavas falar-te, enfardar-te-ás? Perguntando para ele: mas quem poderia conter as palavras? Estou com vontade de falar, tenho medo, tenho receio de falar, mas é difícil conter as palavras. E ele começa dizendo: você ensinou a muitos, até elogiando, né, Jó? Você ensinou a muitos fracos foram fortalecidos através das suas mãos, as suas mãos firmaram os que tropeçavam, os joelhos desfalecidos têm fortalecido, né? Mas agora trata de você. Será que você está pronto para ouvir? E aí, quando nós vamos prosseguindo aqui nessa fala de Elifas, a gente vai perceber, como nós falamos no vídeo passado, ele diz que foi até tomado assim por um espírito, que não foi assim um espírito de Deus, para que ele pudesse falar, né? Mas ele diz no versículo 7, lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros desse mesmo? Em suma, ele faz esse arrodeio todo, mas ele queria, no final das contas, ele queria colocar Jó como o merecedor de tudo que ele estava passando, de um homem ímpio, um homem que havia se rebelado contra Deus, que havia feito muitas coisas ruins, como nós vemos na trajetória da história, um homem adulto, um homem ladrão, um homem que tirou as coisas do seu próximo, e um homem que
na medida de tudo de mal que ele fez, é o que ele estava recebendo. Porque na teoria deles, na teologia deles, a pessoa, quanto mais ele sofria, mais ele havia pecado. Tudo era de acordo com o pecado que ele havia cometido, né? Então essa era a teologia deles. E ele começa dizendo que Deus, ele era o justo. Deus era justo, e por ser justo, jamais ele puniria injustamente. Ele está certo nisso aí, mas a aplicação dele está errada. Ele não sabia o porquê. Ele estava querendo saber aquilo que ele não tinha poder, e por isso aí ele estava se transformando num acusador, quando eles diziam que todos que sofriam era por causa dos seus pecados. Tinha uma razão pecaminosa para o sofrimento. Então esses homens que conheceram Jó de longa data, conheciam o seu testemunho, o seu comportamento, e que se eles quisessem, eles teriam sido as maiores testemunhas da integridade de Jó, porque Deus havia dito que ele era um homem reto, ele era um justo, ele era temente ao Senhor. Então esses homens, como aqueles amigos, os únicos que ficaram, porque todos se foram, até os seus parentes foram embora, e esses, por estarem morando em locais bem diferentes, bem distantes, eles vieram para consolá-lo. Mas como testemunha, como pessoas que conviveram com Jó, eles não tiveram essa capacidade de testemunhar e dizer: olha, ele está sofrendo, mas eu sei que ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus. Mas a gente vê aqui Bildade completamente diferente de Elifas, respondendo com toda dureza. Então, respondendo Bildade, o suído disse: até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? É como quem está dizendo: olha, cala a boca, você está falando demais. Até quando essas suas palavras serão como um vento intempestuoso? É um vento que ele é capaz de destruir, capaz de derrubar, capaz de assolar. Até quando essas palavras suas vão persistir? E ele começa assim atacando, atingindo Jó, dizendo que ele era como se fosse assim, um saco cheio de ventos. Porventura, perverteria Deus o direito? Ele está falando coisas certas, coisas verdadeiras. E nós vamos olhar na vida desses homens. No caso de Elifas, ele falou tantas coisas certas, tantas coisas que o apóstolo Paulo aproveitou lá no Novo Testamento, palavras que eles falavam. Então, em parte, eles falavam, proferiram coisas certas, coisas verdadeiras, e em parte eles falavam coisas que não deviam. A aplicação deles foi indevida. E assim, dessa forma, ele está dizendo: porventura, perverteria Deus o direito? Deus não era capaz de perverter o direito. Muito correta a posição dele. E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? O que ele está dizendo? Deus está aplicando a justiça dele corretamente sobre a sua vida, sobre você, porque você realmente merece. Deus não é justo. Deus, ele é o justo juiz, e como justo juiz, o que está acontecendo com você é que ele está aplicando a justiça que você merece de acordo com os seus pecados. Ele tinha assim uma convicção absoluta de que Jó realmente era merecedor daquilo que ele estava passando. E no versículo 4, ele vai fazer uma colocação assim muito terrível. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na sua transgressão. Então ele está dizendo: olha, está falando friamente,
sem misericórdia alguma. Ele está falando para o homem que não perdeu um filho só. Ele não está falando para o homem que teve um filho doente muitos anos depois, não conseguiu sobreviver e aquela pessoa falece. Ele está falando para o homem que repentinamente perdeu 10 filhos. Repentinamente ele recebe a notícia de que todos os seus filhos haviam morrido. Então ele está dizendo: olha, seus filhos eram grandes pecadores, assim como você. E por isso Deus matou os seus filhos. Um contraste muito grande com o que nós vemos na palavra de Deus. Deus testemunhou de que Jó, ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem temente. E quando nós olhamos lá para o capítulo 1, qual é o testemunho que nós temos desse homem de Deus, desse homem que foi um pai exemplar, talvez foi o pai mais exemplar do Velho Testamento ou de toda a Bíblia? Está dizendo que sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Não tem outro homem que a Bíblia dá esse exemplo de um homem que ele buscava o Senhor para santificar a vida dos seus filhos continuamente. Era um grande exemplo. E esse modelo de pai, modelo de pessoa, de homem temente a Deus, ele estava passando para os seus filhos. Por isso que Jó, ele está dizendo que talvez meus filhos pudessem ter amaldiçoado a Deus no seu coração. Ele não tinha nenhuma evidência de que seus filhos haviam pecado contra Deus. E ele, por ser um homem temente a Deus, aqui está dizendo que ele fazia isso continuamente, porque os filhos deles, eles tinham um exemplo assim muito grande de união. Eles constantemente faziam aquele rodízio e faziam aquela festa na casa um dos outros, começando do maior, do mais velho até o mais novo. E em cada festa eles buscavam a sua irmã para participar daquela festa ali. Não está dizendo que eles traziam pessoas mundanas, que eles faziam coisas erradas, que eles pecavam contra o Senhor. Está dizendo que eles eram pessoas exemplares, que eram pessoas unidas, que eram pessoas amorosas, exemplo de família. E, mesmo assim, esse homem de Deus, ele dizia no seu coração: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, porque fisicamente ele nunca viu nada, ele nunca contemplou nada contra seus filhos. Assim fazia continuamente. Como nós já falamos, Jó era um homem ocupadíssimo, totalmente ocupado, o homem mais rico da face da terra, um homem empreendimento, desde de roupa, desde venda de carne, desde de transporte. Era um homem envolvido com tudo. E esse homem não tinha contratempo para ele. Continuamente, pelas madrugadas desse homem, ele sacrificava a Deus, ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor em favor dos seus filhos. Nós não veremos na Bíblia um exemplo maior do que esse homem de Deus. Uma família assim tão linda, tão abençoada. Se a gente pensar que eles foram mortos porque eram pecadores contra Deus, nós vamos ter que pensar em várias outras pessoas que morreram, que perderam a vida e que eram pessoas que serviam ao Senhor. O justo Abel, totalmente inocente, foi morto pelo seu irmão. Muitos outros, exemplo de Zacarias lá no Novo Testamento, foi morto dentro do altar. Elias disse: olha,
que Jezabel mataram 7.000, matou todos os seus profetas, e só eu fiquei. Né? Todos os homens tementes ao Senhor, porque exatamente os filhos desse homem de Deus, que ele servia constantemente ao Senhor, não eram tementes ao Senhor. E esse homem, cruelmente, que se dizia ser seu amigo, ele está aqui passando na cara de Jó que Deus matou seus amigos por causa das suas transgressões. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão na sua transgressão. Ele foi morto pelas suas transgressões, foi morto por causa dos seus pecados. Deus matou seus filhos. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O que ele está dizendo aqui? Olha, cuidado, os seus filhos já morreram, só falta você. Só está faltando você, e você está na fila. Deus está te dando essa oportunidade. Se arrepende, ele é misericordioso, porque a sua hora está chegando. É muito duro para um pai ouvir que seus filhos morreram, que Deus matou seus filhos. E Jó insistentemente dizia para aqueles homens que ele não havia pecado contra o Senhor, que ele não havia se rebelado contra o Senhor. E a gente vê nesse segundo amigo aí, furiosamente, dizendo que ele está jogando suas palavras ao vento, dizendo que Deus não é injusto, tentando provar para ele de todas as formas de que realmente Jó era um grande pecador. E por isso toda a tragédia que se abateu na sua vida foi por causa dos seus pecados. E o advertindo seriamente: seus filhos morreram por causa dos seus pecados. Se cuida, porque a sua hora está chegando. Nós podemos imaginar a angústia desse homem, a dor. Um homem sofredor, um homem cheio de chagas, um homem que perdeu tudo na vida, família, né? Tudo se foi, os próprios irmãos dele se foram, os amigos se foram, está ali sozinho, isolado, o tempo todo ouvindo essas pessoas que poderiam estar consolando, poderiam estar ali oferecendo o seu ombro amigo, mas eles estão ali, como falamos no domingo passado, sendo usados pelo diabo para que pudesse aumentar o sofrimento de Jó e que finalmente Jó não suportasse, essa era a finalidade, e Jó viesse realmente a pecar contra Deus. Ele foi embora, mas ele mandou seus secretários, estavam ali trabalhando duramente para fazer Jó pecar contra o Senhor. E eles usam palavras corretíssimas. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Dizendo que Deus era misericordioso, mostrando a misericórdia de Deus. Que Deus poderia, se ele pedisse perdão, se ele mudasse a sua vida, Deus poderia mudar completamente aquela situação trágica em que ele estava vivendo. Porque eu te peço agora, pergunta às gerações passadas, prepara-te para a inquisição de seus pais. A gente percebe assim a insistência de Bildade para provar que Jó havia pecado contra Deus. E aí, depois de tudo isso aí, ele mostra, primeiramente está mostrando a tragédia que se abateu contra seus filhos, ele está chamando ele agora para ele fazer uma reflexão e ver a história passada. Perguntas agora às gerações passadas. Prepara-te para a inquisição de seus pais. Perguntar aos pais passados. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Está fazendo a demonstração para ele, fazendo uma correlação entre a geração deles. Nós já comentamos que existem vários pontos que apontam para que Jó
viveu na época do pai de Abraão. O pai de Abraão viveu aí em torno de 205 anos e Jó vai morrer em torno dessa idade aí, em torno de um pouco mais de 200 anos. Eles devem ter vivido na mesma época. Mas só que as gerações do pai de Jó, que ele está mostrando aqui, era uma geração que viveu muito. Ele vai dizer na frente que nós não sabemos nada, que aqui no versículo 9 vai dizer que a nossa geração, aquela geração atual, ela era como sombra, é uma coisa muito passageira. A sombra, ela está numa posição por causa do sol, daqui a pouco o sol vai mudando e a sombra vai passando. Então ele está dizendo, essa geração que nós estamos vivendo agora, viver só 200 anos, isso aqui é como sombra, então nós não sabemos nada. Nós temos que buscar informações, sabedoria das gerações passadas, que eram como a geração vivia como árvore, que vivia 1000 anos. Então nós temos que perguntar, para a gente saber alguma coisa, nós temos que perguntar para os nossos pais, para aquela geração passada. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquisição dos seus pais, porque certamente eles têm muitas coisas a falar, viveram muitas vezes mais, centenas de anos mais, então eles sabem de tudo. E esses homens haveriam dizer, aquelas gerações haveriam dizer que Deus nunca puniu o inocente, que nunca viram o inocente sofrer da forma que Jó estava sofrendo. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Lá em Isaías 65, versículo 20 a 22, lá fala da época do milênio, quando a geração daqueles que vão viver no milênio viverão como o tempo das árvores, viverão 1000 anos. Assim era essa geração que Bildade está pedindo para Jó buscar informações. Porventura, não te ensinarão eles, não te falarão, e do coração não tirarão palavras? Eles tinham muitas coisas a dizer, muitas coisas a ensinar. E aí ele deixa essa analogia, né? Primeiro ele falou dos seus filhos, depois ele falou das gerações passadas, para que ele buscasse ensinamento, orientações ali. E aqui no versículo 11, ele traz outra analogia. Porventura, cresce um papiro sem lodo? O papiro era aquela planta que se usava para quê? Para fazer folhas, usava também até para fazer embarcações, fazer muitas outras coisas. Mas essa planta, esse papiro, ele crescia lá no Egito, depois que o rio Nilo crescia muito, aumentava muito, e quando ele abaixava ia deixando aquele lodo. E aí ele precisava daquele lodo ali para que ele pudesse crescer ali. E aí diz, porventura cresce o papiro sem lodo? Dizendo para ele, olha, impossível o papiro crescer sem o lodo. Impossível uma pessoa sofrer tanto como você, se você não tiver dado ocasião, se você não tiver pecado contra Deus. Então ele está aqui, um homem muito bem colocado nas suas palavras, muito bem firme nas suas palavras, está de diversas formas mostrando o que aconteceu com os filhos, mandando ele aprender com as gerações passadas que viveram centenas de anos. E agora ele está dizendo, olha, você já viu algum papiro crescer aqui na terra pura, sem lodo? Tudo para mostrar que realmente ele era um homem, um grande pecador, que estava acontecendo com ele, não era por acaso. Ou cresce o junco sem água? O junco é outra planta que serve também para fazer corda, para fazer coisas semelhantes à corda, e faz esteira, faz cadeiras, coisas semelhantes.
Você já viu o junco crescer sem água? O junco é talvez mais ou menos igual aquelas plantas que nascem lá ali no Lago Sul, né? No lago, aquelas plantas lá dentro. E ele está dizendo, é impossível esse junco crescer fora da água, nascer e crescer fora da água. Estando ainda no versículo 12, ele começa uma outra analogia. Estando ainda na sua verdura e ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva seca. Ele está falando aqui do ímpico. Ele está deixando essa outra analogia, né, falando aqui do papiro, falando do junco, e ele começa a falar agora de outra planta, para mostrar o que é a vida do ímpio, o que é a vida daquele homem que não teme a Deus, o que é a vida daquele pecador na condição de Jó. Essa planta que é Jó, estando ainda na sua verdura, e ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva, ela seca. Assim é a vida do ímpio. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Então ele está chamando Jó de um hipócrita. Toda a sua esperança. Você viveu, você cresceu, você foi como uma planta que cresceu, uma planta bonita, né? Mas agora você está sendo destruído, a sua verdura, o seu fulgor, né? Aquilo que era bonito, isso tudo agora está passando. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A esperança, ele está dizendo para Jó, olha, toda a sua esperança, toda a sua expectativa, ela pereceu. Cuja esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Aí ele começa uma outra analogia. Agora ele está dizendo, olha Jó, você estava confiado em quê? Nas suas riquezas, seu poderio, na sua fama, em tudo que você era. Mas tudo que o ímpio faz, ele acha que ele pode estar afirmado, que tudo isso poderia garantir a sua sobrevivência. Mas para o ímpio, tudo que ele tem é como alguém que está vendo ali uma grande teia de aranha e a pessoa vai lá e se encosta descansa naquela teia de aranha. E logo tudo, aquilo ali vai desabar, porque a teia de aranha é bonita, ela teceu aquilo ali, vários gomos, foi fazendo, está bem grande, mas alguém encostou ali, aquilo ali a pessoa vai cair, porque aquilo ali não tem sustentação alguma. Essa é a esperança dessas pessoas, encostar-se à sua casa, mas ela não subsistirá, pegar-se a ela, mas não ficará em pé. É muito interessante, porque está dizendo aqui, a sua casa, quando ele fala assim, a sua casa, não é a sua moradia física, mas é a sua vida, tudo que ele tinha. Foi os seus filhos, foi o seu patrimônio, foi a sua saúde. Toda a esperança de Jó, ela está sendo feita essa analogia como uma casa que vai desabar. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Tudo da vida de Jó para ele desabou, porque Jó era um homem ímpio, ele era um hipócrita. Esses homens aqui que antes eles tinham grande reverência por Jó, mas de uma hora para outra, quando acontece essa situação, Elifas chegou assim, ironizando, debochando de Jó. Agora veio o mais novo e tratando da mesma forma. Está viçoso
antes que venha o sol e os seus brotos saiam sobre o seu jardim. Aí ele começa outra analogia aqui no capítulo, do versículo 16. Falando de outra planta, que está completamente viçosa, está bonita. Linda mesmo essa planta. No versículo 16, aliás. Está viçoso antes que venha o sol, antes que viesse o sol, antes que viesse o calor. Está completamente bonita, todo vapor. E os seus brotos saem sobre o seu jardim. Os brotos só vai andando no jardim, né? Vai crescendo, vai tomando distância, vai de vento em popa. Assim é a vida de todo o ímpio. Quando a gente olha lá para o Salmo 73, o salmista está falando ali, falando até com uma certa tristeza, né? Vamos ler lá no Salmo 73, o salmista Asaf falando até de uma certa assim, inveja que ele tinha do homem ímpio. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos outros quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como a outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, está dizendo aqui Asaf, na verdade, em quem em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito dolorido. Até que entrei nos santuários de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugar escorregadio, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, quando acorda, desprezarás a aparência deles. É exatamente o que Bildade está dizendo aqui, o que acontece com o ímpio. Ele está vivendo assim completamente numa vida tranquila, como uma planta que está num jardim viçoso, e ele só vai crescendo, crescendo, e ele jamais imagina de que em algum momento ele vai ser destruído. Ele acha que a vida dele será para sempre. Aqui no Salmos 37, versículo 35, o salmista Davi diz: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Note o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem passa. Então o salmista está dizendo: olha, eu vi o ímpio como árvore verde na sua terra natal. Ele está crescendo e vento em popa. E aqui Bildade está colocando exatamente isso para Jó, de que ele cresceu, ele prosperou como essa planta, como a árvore, mas o fim dele foi triste. Versículo 17 diz: as suas raízes se entrelaçam junto à fonte, e enlaçando-se até no pedregal. Essas raízes, desde que ela está ali, naquele jardim, ela vai crescendo, vai andando até a fonte. E pelo fato dela ter raízes dentro da água, ela vai andando até o pedregal. Ela não tem medo da pedra, né? Ela vai estar andando para todo lugar. Está na pedra, mas a raiz dela está lá dentro
da água. Mas o versículo 18 diz: mas arrancando-se do seu lugar, ninguém sabe que esteve ali. Certamente esta é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó em seu lugar. Então ele cresceu naquele jardim, ele andou, ele foi até as pedras, ele achou que para ele não haveria fim, que duraria a vida inteira. Mas aqui está dizendo, mas arrancando o seu lugar. Quem que está arrancando? Um jardineiro. Apareceu um jardineiro ali, aquele que pode tudo. Apesar daquela planta ser viçosa, aquela planta ter prosperado, ter andado e foi até o pedregal, mas apareceu ali alguém todo-poderoso. Esse jardineiro é Deus. Isso que ele está falando aqui é uma realidade. É o ímpio, ele prospera, mas isso não é aplicável a Jó, porque Jó era um homem de Deus. Mas chega um momento que o jardineiro, aquele que cuida, o dono do jardim, ele vai chegar ali, ele vai arrancar. Mas arrancando do seu lugar, ninguém saberá que ele esteve ali. Muito interessante, né? Quando se arranca aquelas plantas que estavam por ali, arrancou e jogou fora, e quando se olha para aquele lugar ali, ninguém jamais vai ter a noção de que ele esteve por ali. Passou, já era, já foi. Né? Assim é o ímpio, né? Lá no Salmo 37, 35, nós lemos que o salmista disse: vi o ímpio com todo furor, crescendo como palmeira, como árvore verde na sua terra natal. Mas eis que olhei para o seu lugar e não vi mais, não vi. Aqui a palavra está dizendo que quando o jardineiro resolve tirar aquela planta, mesmo que ela está bonita, mesmo que ela cresceu, vão olhar para o seu lugar. Ele que pensava que ia durar eternamente e não vai mais encontrar. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem apoiará os malfeitores, até que de riso encha a boca e os teus lábios de júbilo. Que palavra bonita que esse homem torto está dizendo aqui. Esse Balaão está dizendo aqui. Balaão, um falso profeta, foi usado por Deus para abençoar Israel. E aqui esse homem, sem saber, ele está dizendo aqui que o final de Jó, eis que Deus não rejeitará o reto. Deus tinha dito o que de Jó? Deus falou que Jó era reto, que Jó era justo. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem apoiará os malfeitores, até que de riso te encha a boca, os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Quem que eram os aborrecedores de Jó? Eram esses três amigos dele. Né? O que vai acontecer no final deles? Eles serão cheios de confusão, ficaram totalmente confundidos. Né? Confundidos por quê? Porque o Senhor vai dizer para eles: olha, vocês são dignos de morte, vocês tinham que morrer, mas eu vou aceitar o sacrifício desse homem temente, vou aceitar o sacrifício de Jó. Ele vai sacrificar, ele vai tirar a vida de ovelhas do lugar de vocês, e ele vai orar. O que esse homem falou o tempo todo aqui, pedindo para Jó fazer o quê? Vai orar a Deus. Ele precisava de orar. Vai orar a Deus, vai buscar Deus. Deus é misericordioso. Ele estava pensando muito mais do que Jó. E aí ele está agora profetizando: eis que Deus não rejeitará a hora, porque Deus não vai rejeitar o reto, mas também não vai apoiar o malfeitor. Ele era quem? Eles eram malfeitores. Até que de riso se encha a boca e os teus lábios de júbilo. Encher a boca, os lábios do justo de riso. Teus aborrecedores se vestirão de confusão. Eles ficaram totalmente confundidos quando Deus restaurou a sorte de Jó. Salmos
126, diz que aqueles que voltaram, voltaram do cativeiro, que eles que a boca deles estavam totalmente cheios de alegria, de riso, e diziam grandes coisas fez o Senhor na vida deles. Por isso eles estão alegres. Alegria quando Deus restaurou a sorte. E quando Deus restaurou a sorte de Jó, a boca de Jó se encheu de riso, e os lábios de Jó de júbilo, e os aborrecedores deles foram vestidos de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então nós vemos aqui mais uma parte dessa história assim, tão linda, tão maravilhosa, como falamos no início, que muitos dos que sofrem hoje talvez não ficaram ricos, receberão dobrado, como Jó, mas no final eles terão a certeza de que o Senhor esteve com eles, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós possamos nos espelhar na vida desse homem. Ele teve momentos assim de angústia, desespero, mas ele nunca cedeu ao diabo. Ele nunca fez a vontade do diabo, que era fazer com que ele falasse contra Deus, fazer com que ele amaldiçoasse o nome de Deus. Esse é um grande exemplo desse homem de Deus. Que nós possamos assim servir ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.